Bom dia, vamos começar nossa aula de História da 14ª semana. Primeiro, leia os textos das páginas 90 a 93, no qual aborda sobre a necessidade de viver em sociedade e as primeiras noções do que é política. Atenção, a atividade de hoje será escrever um pequeno resumo, ou seja, um texto resumindo o que a gente vai ler agora e enviar para a professora para avaliação. Não será necessário fazer a atividade da página 90. Então, aqui na página 90 é somente atividade, então não vamos precisar fazer ela. Abra então seu livro na página 91 para acompanhar a leitura. Preste bastante atenção, que depois vai precisar fazer um resuminho. E não tem atividades, né? Então é só um resumo do que você entendeu. Organização da sociedade. Viu quantas coisas são necessárias para organizar uma aldeia? Para nos organizarmos, é necessário pensar em como conseguir as coisas mais importantes para a sobrevivência de todos. Além disso, é preciso achar um modo de fazer todos da comunidade agirem de acordo com as propostas. Assim como você e seus colegas, os primeiros grupos humanos enfrentam questões semelhantes. Mas outro aspecto importante, as decisões de como organizar a comunidade não se baseavam exclusivamente na vontade de cada pessoa. O meio em que esse grupo estava instalado também influenciava a forma com a qual ela se organizava. Num local em que era difícil conseguir alimento, por exemplo, essa era a maior preocupação das pessoas. Assim, boa parte dos recursos do grupo estava voltado para esse objetivo. Então, qual que é o objetivo que estava voltado? Conseguir alimentos. Então, o grupo todo teria que pensar nisso. Então, pense aí para o resumo, né? Esta pintura egípcia é de 2700 a.C. Mostra atividades ligadas à alimentação, caça, aves, agricultura e pecuária. Já para algum grupo que tenha estabelecido uma região em que o alimento era abundante, a maior preocupação passava a ser proteger a região e administrar para os recursos provenientes dela. Ou seja, se está numa região que tem alimento, você tem que proteger esse alimento. Para organizar a aldeia desta ou daquela forma, de acordo com os recursos e o modo que todos aceitassem, surgiram líderes, chefes, pessoas escolhidas para conduzir os membros do grupo. Agora abre na página 92. O que é política? Viver em sociedade e participar da vida em coletividade é fazer política. Ao seguir as ideias de um líder, os habitantes das aldeias do passado já estavam fazendo política. Existem muitas formas de fazer política. Você pode participar diretamente das decisões sobre o que será feito no lugar que vive, ou escolher alguém que tome essas decisões por você. Vamos conhecer alguma dessas formas. Onde nasceu a noção da política? A palavra política teve origem em Atenas, na Grécia. Ver no mapa da página 150. Em grego antigo, a cidade era polis, e tudo que se associasse à administração dela era chamado de politeia. Em razão disso, o termo política. Então, é importante falar que a noção de política, a palavra de política teve origem em Atenas. Passou a ser usado para se referir a essa administração e a tudo que estivesse relacionado à vida dos cidadãos. A Grécia Antiga se desenvolveu com base na ilha de Creta, a maior daquela região do mar Mediterrâneo. Em busca de proteção e alimentos, grupos nômades, lembra aquele grupo que não fica parado num lugar só, que enquanto tem alimento fica, depois eles mudam de lugar. Se instalaram na ilha e lá se fixaram, dedicando-se ao cultivo de cereais, à criação de animais e pesca. Com o crescimento das aldeias, os cretenses passaram a dominar o comércio de toda a região. Para administrar essa comunidade, os líderes criaram uma grande estrutura, por causa da importância e do tamanho de suas famílias. Eles se tornaram reis que cultivavam de tudo aquilo que era coletivo, de acordo com a vontade deles, sem consultar as pessoas que viviam nas aldeias.
Esse modelo de organização social se espalhou pela região e foi copiado por outros povos que invadiram a ilha de Creta. Lembra? Quem tem o alimento tem que proteger, né? Como os aqueus e os dórios. Mais tarde, quando esses povos invadiram a região da Grécia, eles fundaram ali cidade-estado e continuaram usando o sistema de realeza, mas acrescentaram ao governo as assembleias de guerreiros. Esses militares que se destacavam na guerra eram parentes do rei. Ganharam poder para também tomar decisões sobre a administração das cidades. Aqui tem um glossário, né? Um dicionário. Cidade-estado. Cidades surgidas na Grécia Antiga e em outras regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo. Eram inicialmente administradas por um rei e por guerreiros que tinham relação de parentesco com o rei. Que é uma pintura do século VI a.C., representava os guerreiros da época da realeza, da cidade-estado da Grécia. Por fim da aula de hoje, a página 93. Em Atenas, uma das cidades-estado da Grécia Antiga, esse modelo de organização também foi seguido no início, mas em 508 a.C., um dos membros da Assembleia que auxiliava o rei instituiu uma série de mudanças, ampliando a participação dos cidadãos nas decisões gerais. O objetivo dessas reformas era fazer com que todos os cidadãos em Atenas participassem da vida política, mas nem todos os grupos humanos se organizaram dessa forma. Outros modos de organizar a sociedade. Alguns grupos humanos criaram outras formas de organização de sua sociedade, por exemplo, os indígenas, de etnia Guarani-Mibá, que ainda hoje viviam em muitos estados do Brasil e em países vizinhos, como Argentina e Paraguai. Organizam sua aldeia em torno das famílias. Nesse grupo há dois líderes, o espiritual e o político. A liderança espiritual e religiosa cabe ao avô da família, podendo ser exercido também pela avó. Já o líder político do grupo é escolhido entre as pessoas que se mostram mais competentes para a função. É esse líder que fará contato com todas as pessoas que não fazem parte da comunidade. Então aqui o indígena Guarani tocando flauta na aldeia Piraquiaçu, Aracruz, Espírito Santo, em 2014. Apesar de haver uma divisão do trabalho, é normal que todos vivam na mesma aldeia, executem as mesmas funções, sendo comum o trabalho comunitário. Assim, a educação, a caça, o plantio, a proteção, todas as outras tarefas de interesse do grupo são feitas por todos. Então, após fazer a leitura, escute novamente essa aula para você pegar os pontos importantes para fazer o resumo, para poder enviar para a professora Carla. Então, bons estudos, até a próxima aula.